Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pastor Paulo Marcelo deu o que falar nessa semana. Inclusive até a Igreja Assembleia de Deus do Belém emitiu uma nota sobre o pastor Paulo Marcelo, né? Para quem não sabe, o pastor Paulo Marcelo, ele é um pregador pentecostal que ficou conhecido quando pregou lá no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú, na época ainda do pastor Cisino Bernardino. Quem foi o seu pai, foi a pessoa que o incentivou, é o pastor Marco Feliciano. Inclusive, alguns dizem que Marco Feliciano chegou até a apadrinhar ele no ministério e também na política, mas eu acho que não deu muito certo não, viu, Feliciano? Você precisa conversar aí com esse seu discípulo aí que tá com a cabeça um pouco meio virada, viu? Essa semana ele deu uma entrevista ao jornal O Globo e falou em nome da Assembleia de Deus no Brasil, inclusive citou até alguns líderes evangélicos. Você quer saber de toda essa história? Então fica comigo até o final que você vai entender. Antes da gente prosseguir com o nosso vídeo, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar um like. Para nós é muito importante. Vamos para a vinheta. Diante da repercussão sobre o apoio à oposição, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, emitiu uma nota dizendo que o pastor Paulo Marcelo não é membro da igreja. Essa nota repercutiu quando o pastor Silas Malafaia compartilhou em suas redes sociais a nota e as declarações da igreja emitidas por causa do pastor Paulo Marcelo, que é autodeclarado apoiador do PT. O pastor já citou que a igreja evangélica está deixando de ser influenciada, ou seja, o atual governo Jair Bolsonaro tem perdido as rédeas e o apoio dos evangélicos, segundo o pastor Paulo Marcelo. Diante de toda a repercussão sobre o apoio à oposição, a igreja então emitiu uma nota dizendo que o pastor não é membro nem da igreja e nem da convenção. Sendo assim, o pastor Paulo Marcelo não representa a instituição. Como que ele pode falar em nome da Assembleia de Deus no Brasil? Se ele nem faz parte da CGADB, eu não sei qual é o apoio da Assembleia de Deus que ele está falando. Por quê? A Igreja do Belém de José Wellington não apoia o PT. A Igreja do Madureira, apesar dos encontros do bispo Primaz com o presidente Lula, por enquanto se mantém fiel ao atual governo. Silas Malafaia é o maior defensor. Lá em Belém do Pará, a Igreja Mãe, com Samuel Câmara, também apoia o presidente Jair Bolsonaro. Mas esse argumento, essa conversa ocorre porque alguns líderes religiosos estão dispostos a abrir uma conversa com o ex-presidente Lula do PT. Por exemplo, o pastor José Wellington, líder da Assembleia de Deus do Belém, ele declarou que tem uma simpatia pelo atual presidente, mas que não pedirá votos para ele este ano de eleição. Além disso, o líder religioso disse que está aberto a diálogos com o próximo presidente eleito, mesmo se for o Lula. Quer dizer, o pastor está falando, independente de qual ganha a eleição, a igreja estará de portas abertas para o recebê-lo, para orar por ele. Ele não emitiu um apoio ao presidente Lula, ele apenas disse que a igreja iria receber, seja qual for o presidente. Além disso, tem sido noticiado que R.R. Soares, que é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, não entrou em consenso para apoiar Bolsonaro, por enquanto, principalmente com seus 5 filhos que são parlamentares. Inclusive aqui no nosso canal tem um vídeo que fala do encontro de R.R. Soares com Sérgio Moro. Então dá uma assistida depois aqui nesse vídeo, tá no nosso canal. O bispo Edir Macedo também informou a coordenação política da igreja e de Sérgio Moro que quer o conhecer, ou seja, a Igreja Universal está de portas abertas aí para dialogar com Sérgio Moro, que também será um candidato à presidência da República. Embora alguns pastores não firmaram laços com Bolsonaro, a alternativa de uma conversa com o PT já é algo mais distante para alguns deles, né? Não, PT não, esquerda não, são contra os princípios da fé cristã.
Então eles nós não podemos apoiar. O presidente Jair Bolsonaro, já preocupado, marcou uma reunião urgente com os líderes religiosos de grande influência. O que eu vejo, na verdade, é o pastor Paulo Marcelo aproveitando uma fatia desse negócio de política para poder sair bem. Então ele observou o cenário, ele viu que já tinha muita gente apoiando o Bolsonaro e que ele não ia conseguir chegar perto, né? Tem grandes líderes e grandes pastores. Então ele falou, eu vou na contramão, eu vou apoiar a esquerda, eu vou apoiar o Lula, eu vou ser o garoto propaganda dos evangélicos e quem sabe dá certo, né? Esperto esse pastor Paulo Marcelo, mas cuidado, pode se dar mal, viu? Porque de certa forma ele ganha espaço no cenário político, mas o seu ministério acaba afundando, porque muitas igrejas já fecharam as portas e ele não prega mais, hein? Então é melhor se dedicar à política, porque se depender do ministério, vai ficar complicado, hein, Paulo Marcelo? Na matéria do Globo, ele também cita o encontro do bispo primaz da D Madureira, o bispo Samuel Ferreira, com o ex-presidente Lula. Inclusive, aqui no nosso canal, nós temos um vídeo falando desse encontro, hein? E deu o que falar, viu? Esse encontro aí mexeu com as lideranças da nação madureira e foi um negócio sério. Confere lá no vídeo aqui no nosso canal. Na reportagem, ele afirma que o bispo primaz não tem nenhum problema em voltar a apoiar o PT. O pastor Abner Ferreira já está com o coração balançado, mas o problema mesmo é o pastor Samuel Ferreira da Debrasa em São Paulo. Esse aí, por enquanto, não quer conversa com o PT. Porém, com a chegada do Geraldo Alckmin, talvez aí como vice do presidente Lula, possa ser que isso facilite o diálogo com o pastor Samuel Ferreira de São Paulo e também com o apóstolo Estevão Hernandes, que é o presidente da Renascer em Cristo e presidente da Marcha para Jesus, que é o maior evento evangélico do país. A expectativa do pastor Paulo Marcelo é muito grande. E aí, eu quero saber a sua opinião. Você acha aí que nessa luta pelo voto dos evangélicos, o Paulo Marcelo vai se dar bem? Ele está indo por um bom caminho? Coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião. Quem você apoiará nessa briga da liderança evangélica para a presidência da República? Silas Malafaia ou Paulo Marcelo? Um desses dois aí vai sair bem, hein? O pastor Paulo Marcelo também comentou sobre um projeto do PT que é um podcast para evangélicos. O pastor será um dos convidados principais nos primeiros episódios e o objetivo dele é transformar esse podcast na linguagem dos evangélicos, na linguagem dos pentecostais, né? Essa é a estratégia que ele quer usar para que Lula e PT se aproximem dos evangélicos. Na opinião do pastor Paulo Marcelo, a grande falha é a comunicação, né? O problema é a ideologia do PT relacionado aos cristãos, né? Mas o pastor Paulo Marcelo diz que não, o problema mesmo é a forma de conversar. E aí, qual que é a sua opinião? Será que realmente ele tem boas intenções ou ele somente quer se aproveitar dessa fatia aí, dessa borda que de repente pode ser uma porta para que ele entre de fato na política? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque para nós é muito importante. Bom, o final dessa história só vamos saber depois das eleições, quando sair o resultado, para saber qual foi o lado que de fato teve o melhor desempenho e ganhou o apelo nacional, né? Os votos dos evangélicos. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal, é sempre um prazer, uma alegria gravar um vídeo e postar aqui para você, então aproveite aí para se inscrever, deixa um like que não custa nada e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!